Quando virem Sua Alteza, façam... Esperem! Por favor, esperem! Não é lindo? Gostam dele? Não acham que está bem? Cinderela! Vai deixá-la! Mamãe, não deixe! Não deixe, mamãe! Meninas, basta! Afinal, foi uma combinação. Não foi, Cinderela? E eu, quando dou a minha palavra... Interessante. Este colar é bem o toque final. Você não acha, Trizela? Não acho. Acho que ela... Oh, sua grande ladra! Meu colar! Dê-me isso! Oh, não! Olha a minha faixa! Pare! Essa é a minha faixa! Ela não pode! Gata borradeira! Não rasgue meu vestido! Minha faixa! Sua ladra! Gata borradeira! Basta, meninas. Vamos embora. Vamos já. Não quero que se aborreçam mais. Boa noite. Boa tarde. O nosso tema vai tratar da discriminação entre filhos e a violência patrimonial psicológica no filme da Cinderela. O contexto da cena que a gente vai trabalhar, ela mostra a Cinderela no momento de fragilidade, quando ela monta seu vestido e a madrasta faz uma diferenciação no tratamento entre ela e as filhas biológicas dela, em questão de destruir o bem dela e não permitir que ela fosse ao baile, além de usar os seus bens que seriam da Cinderela, usando sem sua autorização e sem o consentimento e a permissão dela para usar os bens. Próximo slide. O tema ali abrange dois conceitos que são muito importantes para o direito de família. O primeiro deles gira em torno do abandono afetivo, e nessas linhas dá para se compreender que o abandono afetivo ocorre a partir do momento que os responsáveis por aquela pessoa em questão, sejam eles ou pais, ou tutores, ou curadores, deixam de realizar suas funções de cuidado e de criação, que pode levar ao mau desenvolvimento do incapaz e até mesmo sérios problemas psicológicos. O segundo é a diferença de tratamento entre os filhos biológicos, adotivos e socioafetivos. De acordo com a legislação, todos os filhos devem ser tratados de forma igual, em especial por possuírem os mesmos direitos e os mesmos deveres entre eles. Nascendo no contexto geral do filme, a Cinderela sofre os dois efeitos citados depois da morte do pai dela, se tornando dependente da madrasta, e essa se torna responsável pela Cinderela, que deve tratar a Cinderela igual ela trata as filhas biológicas dela, Anastasia e Drizella. E como dá para ver, não é esse o caso, já que a menina é tratada como criada pela sua madrasta e tem seus bens destruídos e usados pela madrasta em vez dela própria. Pode passar já. Bom, agora nós temos que observar quais são as legislações vigentes no Brasil que vão tratar do tema observado pelo nosso grupo na história da Cinderela. A Constituição Federal do Brasil, ela postula no seu artigo 227 acerca dos deveres familiares, bem como da discriminação entre filhos. Então, o artigo 227 vai dizer que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Em uma perspectiva inicial, a gente percebe que nesse artigo, a madrasta da Cinderela ela deixa de cumprir o seu dever familiar para com a garota ao não oferecer os seus direitos básicos, o que vai constituir o abandono afetivo que foi citado anteriormente. Ainda, no sexto inciso desse artigo, está contida a obrigação legal de oferecer tratamento igualitário a todos os filhos,
sejam eles biológicos ou adotivos. Então, o sexto inciso vai dizer que os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Desse modo, os filhos socioafetivos, eles têm direito ao recebimento da pensão alimentícia, recebimento de herança, cuidado, proteção, educação, afeto e todos os outros direitos que são previstos aos filhos biológicos também. Sob essa mesma perspectiva, o artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente nos traz os mesmos direitos fundamentais assegurados constitucionalmente. Isso continua caracterizando o abandono socioafetivo que a madrasta realizou com a Cinderela. E aí, na Lei Maria da Penha, a gente vai ter as formas de violência doméstica e familiar que ocorrem contra a mulher, que também são feitas contra a Cinderela pela sua madrasta. A gente tem a violência física, a psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral. A madrasta, a gente percebe no filme que pratica violência psicológica contra a Cinderela, que é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, e por qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Entre várias condutas que são citadas nesse inciso, a gente percebe que a chantagem, o isolamento, a ridicularização são todas feitas pela madrasta contra a Cinderela. E também temos a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. A gente pode perceber essa violência patrimonial tanto na cena do vestido, em que um bem da Cinderela feito por ela é retido pela madrasta, como também em relação aos bens que foram deixados pelo seu pai, que seriam da sua herança, e em momento algum no filme a gente vê que esses bens são transmitidos para a Cinderela. Ao contrário, eles são retidos e subtraídos pela madrasta. Pode passar para o próximo. Oi, bom dia, eu sou a Isadora e eu vou falar sobre a questão da jurisprudência analisando esses casos. Primeiro, a gente percebe que a jurisprudência ela seria um conjunto de decisões, interpretações e aplicações da lei, em que a gente percebe uma semelhança de interpretação entre diversos tribunais, analisando casos concretos semelhantes. No primeiro caso, a gente vai falar de análise, seria sobre o melhor interesse da criança. Quando a gente percebe que a Cinderela ela fica sob a tutela da madrasta, porém, em momento algum, a madrasta ela considera o melhor interesse da Cinderela, tanto nas questões de patrimônio, como nas questões do próprio tratamento da criança. Eu trago aqui um exemplo de uma fala de uma ministra, que ela ressalta essa importância de que, nas análises de casos familiares, o foco está na proteção da criança e não no melhor interesse que seriam para os pais. Pode passar. O segundo caso que eu vou falar aqui é sobre a relação socioafetiva. Como nós sabemos, a relação socioafetiva ela é baseada no afeto e também em que é um outro tipo de filiação, ou seja, ela não é nem genética nem jurídica. Nesse caso, eu trago 2 exemplos de jurisprudência sobre casos de filiação socioafetiva. No primeiro, a gente tem em que o pai socioafetivo, ele recebe o direito ele é reconhecido como pai da criança que é da filiação socioafetiva e que ele passa a ter as mesmas responsabilidades do pai biológico da criança, tanto em questões patrimoniais como extrapatrimoniais, que a gente também passa a analisar. E o segundo exemplo seria da questão da pensão alimentícia, que a gente volta a reanalisar que mesmo nessa filiação socioafetiva, o pai socioafetivo ele tem as mesmas responsabilidades
do que aquele dos outros tipos de filiação, que seria, por exemplo, a adoção e a própria filiação genética. E a gente também tem que é sempre válido ressaltar que a importância de igualdade de tratamento entre os filhos dos diversos tipos de filiação, que a gente percebe que ao decorrer do filme não existe esse respeito, que a gente percebe que em todas as cenas é sempre tratado como a Cinderela é menosprezada diante das meias irmãs. Continuando o que a Isa começou sobre a jurisprudência, agora a gente coloca um foco sobre a administração dos bens e a violência familiar, principalmente patrimonial. Os conceitos trabalhados são a violência patrimonial, que engloba a violência psicológica, retenção e destruição de bens, ameaça nas relações familiares e também a violência familiar. A jurisprudência ela prevê algumas medidas protetivas e restitutórias para conter esse tipo de violência. A violência doméstica ela não está resumida numa relação afetiva de casal. Por isso que a violência ocorrida na casa da Cinderela também se enquadra nisso, por parte da madrasta em relação a ela. Os laços consanguíneos e até mesmo sem ter laços consanguíneos também podem praticar a violência, mesmo que não morem na mesma casa. Um exemplo foi dado pela relatora ministra Maria Isabel, e ocorreu um cenário de abuso e violência que causaram à autora insegurança e constrangimento, uma coisa que a Cinderela passou durante todo o filme, principalmente na cena, quando ela fez o vestido e estava preparada para ir para o baile, assim como as irmãs. Um outro caso é citado pelo ministro Marco Aurélio, quando os pais são usufrutuários e administradores dos bens dos filhos menores, não tem toda a liberdade e precisa dar satisfação sobre os bens usados, coisa que a madrasta não faz em relação à Cinderela. E, primeiramente, a situação da Cinderela ela começou a se complicar quando a mãe dela morreu. Ela já teria parte dos bens, aí depois que o pai dela morreu, também. Mas a madrasta ela não permitiu que ela usufruísse ou tivesse algum controle sobre esse tipo de bem e não dava nenhuma satisfação para a Cinderela. A questão da violência patrimonial, ela se enquadra no que a Lívia falou, da Lei Maria da Penha, e esse exemplo do ministro Marco Aurélio, ele precisa que haja prestação de contas dos pais ou tutores, que é a posição da madrasta, aos bens que são dos filhos ou dos tutelados, que é o caso da Cinderela. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre como os doutrinadores entendem os temas citados, né, começando pela discriminação entre filhos. E a maioria não, né, quase todos os doutrinadores vão seguir a visão defendida pelo ordenamento jurídico brasileiro, o qual proíbe a discriminação dos filhos em razão do tipo de filiação. Isso é garantido pelo artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, que diz que os filhos, havidos ou não, da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. E isso acabou se estendendo também para a filiação socioafetiva e outros tipos de filiação que vem surgindo com os novos tipos de família que vem surgindo também com as dinâmicas familiares atuais. Pode passar, por favor. Eu vou falar um pouco também sobre o abandono afetivo. E, como o Vitor já disse, o conceito é o abandono de quem tem a responsabilidade e o dever de cuidado para com outro parente. É o descuido, a conduta omissiva, especialmente dos pais em relação aos filhos menores e também dos filhos maiores em relação aos pais. E vale ressaltar também que você não pode obrigar ninguém a amar outra pessoa, mas a relação parental está além do sentimento. Ela exige um compromisso, uma responsabilidade realmente, e por isso é fonte de obrigação jurídica. E, pela maioria da doutrina, a responsabilidade afetiva é equiparada ao abandono material. E é também ausente aquele que somente prevê recursos materiais. Então a ausência pode se dar tanto pela falta de... Quando o pai não provê os recursos financeiros, quanto ele não provê também esse lado emocional.
Porém, um quesito que é bastante discutido, que há bastante divergência entre os doutrinadores, é que parte deles defende que esse abandono afetivo pode dar direito à indenização por danos morais, e outros dizem que não, porque não é possível você mensurar o quanto isso acabou sendo danoso para a vítima. Outro ponto discutido é a limitação da intervenção judicial, que também a grande maioria da doutrina é a favor de diminuir a intervenção do Estado nas relações familiares. E nos 3 temas que eu vou abordar, um ponto muito trabalhado é a importância da jurisprudência, que cada vez é dado mais importância à jurisprudência pelos doutrinadores, é dado mais importância aos casos concretos. Pode passar, por favor. E por último, eu vou tratar da violência patrimonial, que é a subtração, retenção e destruição parcial ou total de bens, incluindo documentos pessoais ou instrumentos de trabalho. Essa é a definição dada pela Lei Maria da Penha, que trata da violência doméstica, de 5 tipos de violência contra a mulher, e a violência patrimonial é uma delas. E isso é um tema extremamente complexo quando se trata de violência patrimonial contra filhos menores de idade, uma vez que os pais têm, por lei, o direito de usufruto e administração dos bens da prole. E existem certos bens que estão isentos do usufruto e administração dos pais. Entre eles os adquiridos anteriormente ao reconhecimento de filiação, como é o caso da herança que a Cinderela receberia da parte da mãe, e também de herança em geral, que seria a parte do pai. Então, a madrasta não teria direito a proibir ela de usufruir desse dinheiro, das propriedades, enfim, e nem tomar conta desses bens. E também a lei diz que outro bem que é proibido, que é vedada a administração dos pais, são os bens imóveis do filho, exceto em caso de extrema necessidade. E o Caio Mário da Silva, ele atenta aí a uma aparente contradição do usufruto e da administração dos bens dos filhos menores convergirem para os pais, e ele justifica isso. Ele fala que, primeiro, é porque seria meio que um modo de eu esqueci a palavra, mas bonificar os pais pelo encargo de administrar os bens do filho, enfim, seria uma recompensa. E também é vedada eles ultrapassarem os limites da simples administração, salvo por grande necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz, como eu disse previamente. E a administração visa unicamente a preservação dos bens e interesses econômicos da prole, enquanto ela for menor e incapaz. E outra ressalva que ele faz, que a doutrina faz, é que não importa se o patrimônio do filho vai diminuir ou aumentar. O pai, na maioria das vezes, vai ter o direito de usar como ele bem entender, com certos limites, né, esse patrimônio. O que acaba, às vezes, gerando conflitos, porque eles agem, como a gente teve aí o caso recente da Larissa Manoela, dos pais usarem abusivamente desse poder familiar e acabar prejudicando o filho. Enfim, é isso. Esse foi o nosso trabalho sobre a cena da Cinderela e muito obrigada.